E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai estudar na aula de hoje modelo atômico moderno. A gente já estudou alguns modelos, né? Modelo atômico de Dalton. O que o modelo atômico de Dalton pregava? Que o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Aí depois veio o Thomson com a descoberta da eletricidade e propôs o modelo dele, que era o modelo dele, era do pudim de passas. Eu gosto de chamar do modelo atômico do panetone, né? Que o átomo era uma esfera, era maciça, era indestrutível, mas ela é divisível. Era uma pasta positiva com os elétrons incrustados. Depois veio o Rutherford, que propôs o modelo atômico planetário, um núcleo, os elétrons girando ao redor. O Bohr melhorou esse modelo atômico do Rutherford, porque o modelo atômico do Rutherford não concordava com a lei de eletromagnetismo de Maxwell. E aí, o Bohr propôs que o elétron girava em órbitas fixas ao redor do núcleo. Tá? E aí a gente vai trabalhar hoje que algumas dessas descobertas botaram em xeque a ideia do Bohr. E aí um novo modelo foi proposto, que é o modelo que a gente aceita até hoje. Então bora lá. Então olha pessoal, lá por 1910 mais ou menos, um novo jeito de enxergar as coisas foi proposto, tá? Que foi a mecânica quântica. Ela se baseia basicamente nas ideias de dois cientistas, de Broglie e o Heisenberg. O que esse cientista chamado de Broglie conseguiu perceber? Que algumas partículas, em alguns experimentos, eles tinham comportamento de partícula e em outros tinham comportamento de onda. Veja que estranho. Em alguns experimentos, o elétron parecia com uma onda. Em outros, ele parecia com uma partícula. Isso foi chamado de dualidade partícula-onda. Não é que simultaneamente ele se comporta como partícula e como onda. O que ele percebeu? Que corpos que viajam, que têm uma massa muito pequena e que se movimentam a uma velocidade muito grande, têm comportamento às vezes de partícula e às vezes de onda, que é a dualidade. Ah, professor, eu nunca vi alguém andando na rua se comportando como onda. Uma onda se comporta assim. É que a gente viaja numa velocidade, a gente se movimenta numa velocidade muito baixa, muito baixa. Mesmo um carro, mesmo uma bolinha de ping-pong, é uma velocidade muito baixa perto dos elétrons. E nossa massa é muito, muito, muito grande. Então, esse comportamento vai ser visível quando você tem massas muito pequenas e velocidades muito grandes. Ao contrário do nosso mundo macroscópico. Então, a gente não consegue ver esse comportamento, certo? Então, esse comportamento só é visível para partículas microscópicas. Aí vem um outro cientista chamado Heisenberg, tá? E propôs um seguinte princípio, não que vem o nome dele, princípio da incerteza de Heisenberg ou da indeterminação. Geralmente é mais incerteza, tá? O que ele pregou? Que é impossível medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Espera aí, o que ele está dizendo? Que olha, se eu tenho uma partícula no microscópio, ou eu sei a posição dela, ou eu sei a velocidade. Eu não consigo saber os dois simultaneamente. Aí isso deu problema. Por que o Bohr falava? Que os elétrons estavam girando ao redor do núcleo em órbitas, estacionárias, certo? Porque a órbita é certinha. Para essa ideia ser verdade, você tinha que saber tanto a posição do elétron, que era aquela camada, e ia saber a velocidade. A velocidade tem a ver com a distância em relação ao núcleo. Espera aí. Pela ideia do Heisenberg, a ideia do o modelo de Bohr já não faz mais sentido. Porque no modelo de Bohr a gente sabe a posição e sabe a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Na ideia do Heisenberg isso não é possível. Aí o que aconteceu? Putz, tem uma coisa estranha. O princípio da incerteza é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. A incerteza da posição versus a incerteza da velocidade, tá? É igual, tem que ser maior que essa constante física aqui. Isso é chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Então, pessoal, nessa ideia, elas só mostram que as partículas no mundo subatômico têm um comportamento fora do comum, tá? As partículas, quando estão lá no meio do átomo ou entre átomos, elas não se comportam como as coisas que a gente vê no nosso dia a dia.
Tem comportamento comum. E aí, o que eles perceberam? Que no nosso mundo macroscópio, que são as coisas que a gente vê, que a gente toca, o nosso movimento, segue as leis de Newton. Aquelas que a gente estuda em física. Mas no mundo microscópio, as leis são outras. E essas leis são as da mecânica quântica. Correto? Certo? Então, o que é o que os cientistas elaboraram? São leis que fogem do comum, como a gente vai ver. E nessa época, esse cientista, o Erwin Schrödinger, propôs em 1926 um novo modelo atômico. Esse modelo atômico considera que o elétron tem comportamento de onda e ele se movimenta em três dimensões. Então ele já pega a ideia do de Broglie, que é o quê? O elétron ele tem comportamento de onda. E ele pensa no modelo probabilístico. Ele é um modelo probabilístico. Ele não considera que você sabe exatamente aonde que o elétron está no átomo, os elétrons no átomo, certo? Ele pensa que a gente tem uma probabilidade dele estar em alguns lugares. Pela ideia do Heisenberg, porque eu não sei a posição e a velocidade ao mesmo tempo do elétron. Então eu não posso dizer aonde que ele está. Isso é verdade, pessoal. Na prática, a gente não consegue determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Por quê? Hoje, nossa cabeça, pelos instrumentos que a gente consegue descobrir a posição do elétron. Só que para fazer isso, a gente tem que alterar a velocidade dele. Aí a gente consegue descobrir a posição. E vamos fazer o contrário. E se eu quiser saber a velocidade, eu vou alterar a posição dele. Então eu não consigo saber as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é totalmente real, tá bom? Então vamos entender o que é o modelo atômico de Schrödinger. O modelo atômico de Schrödinger, ele pensa uma probabilidade de encontrar o elétron e ele se baseia na condição que o elétron tem comportamento de onda. Se o elétron tem comportamento de onda, eu posso ter uma equação para descrever esse comportamento. Uma onda tem uma equação que descreve ela, certo? E aí ele propôs essa equação, tá? Que é o psi, essa letra grega aqui, certo? Para você conseguir descrever o comportamento de elétron. Essa primeira equação aqui ela é resumida. Ela diz o seguinte, que se a gente aplicar uma operação matemática que é representada por esse H com o chapéuzinho, que é um Hamiltoniano, se eu aplicar uma operação matemática na função de onda do elétron, que descreve o comportamento do elétron, eu obtenho a energia desse elétron. E essa energia descreve todo o comportamento dele. Então, olha, eu tenho uma operação matemática. O que são uma operação matemática? Temos várias. O sinal, operação de soma é uma operação matemática. A divisão é outra. Aqui nós temos uma completamente diferente, que é o que? Hamiltoniano. A gente não vai entrar a fundo. Se eu aplicar o Hamiltoniano na equação do elétron, eu obtenho energia. E por meio da energia eu consigo descrever como que o elétron se comporta. Descrevendo o elétron, eu consigo descrever o átomo, porque o núcleo é tranquilo para descrever. O problema é descrever os elétrons. Esse Hamiltoniano tem essa forma. Veja que ele está em x, y e z. Ou seja, ele considera o comportamento nas três dimensões do elétron. Né? Ele tem uma movimentação dele nas três dimensões. Tá? Esse V aqui é o potencial, é a atração com o núcleo. E aí é tranquilo para descrever. Tá? A atração do elétron no núcleo é tranquilo para descrever. O problema é você descrever essa parte aqui. Tá? É o grande problema. Tanto que se vocês vão olhar para isso, meu Deus do céu, professor, o que é isso? É uma equação complicada? Muito complicada. E vou dizer, essa equação é válida só para átomos com hidrogênio, que só tem um elétron. Já bem, o próprio Schrödinger disse que era uma equação muito complicada, mesmo para o hidrogênio. Para átomos maiores, as equações são muito mais complicadas. Vai estudar, a gente só vai entender qual que é a lógica dela, beleza? O que é a ideia do Schrödinger? Que os elétrons estão em orbitais. E o que é um orbital? É uma região do espaço que eu posso encontrar o elétron.
Veja bem, é uma região que eu posso encontrar ele. Não é um ponto mais, não é uma camada. É uma região do espaço, certo? E aí, cada orbital, a gente vai entender que tem 4 tipos de orbitais, tem uma forma. Aqui é o orbital S. É uma nuvem eletrônica. Então, olha, é uma nuvem eletrônica. Em algum ponto aqui eu posso encontrar um elétron a cada instante. E assim, pessoal, pela mecânica quântica, o elétron ele não tem nenhum comportamento parecido com o que a gente pode imaginar aqui. Pela mecânica quântica, o elétron ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Pelas regras da física, isso não é válido para o nosso mundo. No nosso mundo, a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o elétron, lá no mundo microscópio, pode. Além disso, ele pode passar de um ponto para outro do espaço. Sem uma trajetória definida. Ele pode estar no ponto, depois ele pode aparecer no outro. Isso é chamado tunelamento quântico. Certo? Então, ele pode viajar de um ponto a outro do sistema. Do nosso mundo. Essa é a ideia da mecânica quântica, pessoal. Veja que é uma coisa assim, totalmente fora do que a gente está acostumado. Para resolver aquela equação lá, pessoal, surgem 3 números quânticos. São 3 números que vão descrever o elétron. Primeiro deles, o número gera esses 3 números. Número quântico principal, que a gente vai chamar de N. Número quântico secundário ou momento angular, L. O número quântico momento magnético, ml. E o número quântico de spin magnético. Só que esse número quântico, pessoal, ele não vem da equação lá, aquela equação. Ele vem de dados experimentais, descobrindo que precisava colocar ele. A gente vai explicar bem certinho o que é. Não vou ver que é nada de outro mundo. Número quântico principal, o primeiro deles, o N. Ele que diz a camada ou o nível de energia que o elétron ocupa. Vamos tentar não falar mais em camada aqui. Em nível de energia. A gente vai pensar que cada elétron, os elétrons, podem estar em níveis de energia diferentes. Certo? Esses níveis de energia vão de 1 até qualquer valor. Nos átomos que a gente encontra na natureza, nós temos 7 níveis de energia. Mais ou menos com as 7 camadas que a gente estudou no modelo de Bohr, que era K, L, M, N, O, P e Q. 7, certo? Aqui a gente vai ter, digamos, 7 níveis de energia. Tá bom? O nível de energia define o tamanho de um orbital. Quanto maior o nível de energia, mais volumoso é um orbital. Como está escrito dizendo aqui embaixo. Olha, nós temos os orbitais 1s, 2s e 3s. Quanto maior o número quântico principal, que é o número aqui na frente, 1, 2 e 3, quanto maior o orbital é maior também, é mais volumoso. E quanto maior o número quântico, maior é a distância média que o elétron tem em relação ao núcleo. Vamos pensar que no meio desse orbital está o núcleo do átomo. Quanto maior esse número quântico principal, mais longe o elétron está em relação ao núcleo. Beleza? Estou fazendo aqui. Qualquer coisa, pare o vídeo, pessoal. Volta um pouquinho lá, respira. O número quântico principal, ele dá energia do orbital e, consequentemente, dos elétrons que estão dentro dele. Esse formato é a nuvem eletrônica dos elétrons, certo? Próximo, pessoal, número quântico de momento angular ou secundário. Ele representa a forma do orbital, certo? E aí nós temos 4 números quânticos de momento angular: 0, 1, 2 e 3. O 0 especifica o orbital S, aquele ali esférico que eu estava mostrando antes, certo? S vem de Sharp. Tá? Isso aqui é nomenclatura antiga, isso não quer dizer, só mais por curiosidade. O 1, o número L igual a 1 é o P de Principal. O 2 é o D de Diffuse e o 3 é o F de Fundamental. Esses 4 números quânticos. Sempre que o L for igual a 0, é o S. L igual a 1 é P, L igual a 2 é D e L igual a 3 é F. Cada valor de L
caracteriza uma subcamada. Então, olha, lembra que a gente falou lá das subcamadas? São aquelas subcamadas que a gente falou lá. Só que aqui a gente tem a ideia de que elas são orbitais. Então, nós temos as camadas e as subcamadas são orbitais. Quais são esses orbitais? Os 4 tipos aqui: S, P, D e F. Esses elétrons de uma mesma camada se agrupam nessas subcamadas. Olha os formatos de cada orbital. O S é uma esfera, uma bolinha. O P a gente chama de halteres, ou que nem eu gosto de falar, lembra do símbolo do infinito? Então é isso aí, tá? O D, pessoal, tem 2 tipos. Um tipo é um trevinho de 4 folhas. Olha aqui, ó. Trevinho de 4 folhas. E um deles é uma chupeta. É uma chupeta, ó. Uma chupeta. Pessoal, estava esquecendo de falar. O orbital P, na verdade, não é 1, é 3. Certo? 3 orbitais. O que muda entre eles? É a posição. Um está no eixo Z, um está no eixo Y e outro está no eixo X. O D são 5, pelo mesmo motivo. Tem 4 deles que têm o mesmo formato, o que muda é a posição no espaço, tá? No eixo cartesiano, x, y e z. O que muda é um está numa direção, outro está na outra, outro na outra. Menos esse aqui, que é o z quadrado, que ele tem esse formato bem peculiar, né? Essa chupeta dupla, tá? Aí, os F, pessoal, já são os formatos bem mais bacanas, né? A gente já tem, deixa eu ver quantos tipos aqui. A gente tem necessariamente 3 tipos, né? Vamos pensar aqui, ó. Nós temos uns trevinhos de 6 folhas. 1, 2, 3, 4 trevinhos de 6 folhas, tá? Que mudam a posição do espaço. Nós temos 2 aqui que são o quê? Dá para dizer que 2 trevos de 4 folhas duplos, né? Dos 2 lados. E tem essa chupeta, pô, diferente, né? Essa chupeta aqui, sei lá. Esses são os formatos orbitais. O que a gente percebe, pessoal? Eles vão ficando cada vez mais difíceis e mais complexos. Na prática, esses são os orbitais que a gente tem nos elementos conhecidos. Pode existir outros tipos? Pode. Mas aí, a gente são de elementos que a gente não conhece. Percebam, vão ficando mais complicados. Se tiver um mais próximo, nossa, vai ser difícil até de entender, né? Vai ser mais complicado ainda. Beleza? Não vamos esquentar a cabeça com isso, tá bom? Só quero que vocês guardem mais ou menos o formato deles, principalmente S, P e D. Os F a gente não estuda tanto. O número quântico magnético, pessoal, ele vai dar orientação nessas camadas no espaço, tá? Pessoal, cada caixinha dessas a gente é um orbital, tá? É uma maneira de explicitar o orbital. Repare aqui, ó. Orbital S é um só, então é uma caixinha. Orbital P são 3, ó. 1, 2, 3. 3 caixinhas. Orbital D são 5 e orbital F são 7, tá? Beleza? Esse ml, ele tem quais são os valores que ele assume? É de menos L para mais L. Em outras palavras, pessoal, o S é 0, o P vai de menos 1 a mais 1, o D de menos 2 a mais 2 e o F de menos 3 a mais 3, tá? Esses valores aqui, vamos lá. O ms, pessoal, o ms, ele não vem daquela equação que a gente viu lá. O ms foi pelo seguinte: experimentalmente descobriu que a gente precisava trabalhar com esse número. Ele descreve a rotação do elétron em relação ao núcleo. Então, tem o núcleo do átomo. Cada orbital pode ter 2 elétrons. Não pode ter mais que 2. 1 ou 2. Certo? Beleza? Um elétron, vamos lá, ele está girando no sentido, qual que é o sentido do relógio? Horário. Um elétron está o núcleo aqui, um elétron está girando no sentido horário, que a gente chama de mais meio. E o outro está girando no outro sentido, anti-horário, que é sentido menos meio. Tá, vamos lá. Um está girando no sentido horário, ele está girando sobre ele mesmo. Horário, perdão, horário. E outro está girando no sentido anti-horário. São esses 2 elétrons. Cada orbital pode ter no máximo 2.
beleza? Cada caixinha dessas pode comportar mais 2 elétrons, um ou dois. Um vai ter o número quântico ms mais meio e o outro menos meio, certo? Por que isso, pessoal? Porque dois elétrons no mesmo orbital apresentam os três primeiros números quânticos iguais: o N, o L e o Ml. O que vai diferenciar eles? O ms. Um vai ser mais meio, outro vai ser menos meio, certo? Por quê? Porque tem esse princípio aqui, ó, princípio de exclusão de Pauli. O que é o princípio de exclusão de Pauli? A gente tem quatro números quânticos principais. Quatro números quânticos. Nunca dois elétrons vão ter os quatro iguais. Pelo menos um deles vai ter que ser diferente. Tá bom? Olha aqui a representação do elétron. Um está girando num sentido e outro está girando no outro. Aqui esse daqui está girando anti-horário e esse no horário. Aí tem uma regra da física. Qualquer partícula que tem carga elétrica, se ela estiver em movimento, gera um campo magnético. Então, cada elétron atua como se fosse um ímã. Gera um campo magnético. E esse campo magnético que vai dar o campo magnético dos ímãs. Por que o ferro é atraído por um ímã? A gente vai chegar nessa conclusão mais lá para frente. Princípio de exclusão de Pauli, vamos representar ele. Olha, cada caixinha é uma maneira de representar um orbital. E cada elétron é representado na caixinha por uma flechinha. Flechinha para baixo, elétron mais meio. Flechinha para cima, mais meio. Flechinha para baixo, menos meio. Essa é a definição, certo? Olha o que acontece, pessoal. Cada caixinha, cada orbital não pode ter os dois elétrons com o mesmo número quântico. Ou, em outras palavras, numa mesma caixinha, eu não posso colocar os dois elétrons na mesma direção. Ou os dois para cima, ou os dois para baixo, como está representado aqui. Eu tenho que colocar um para cima e um para baixo. Por quê? Um vai ser, o para cima vai ter spin mais meio, e o para baixo, spin menos meio. Beleza? Uma caixinha, um orbital. Os dois elétrons lá dentro não pode ter os dois elétrons com o mesmo número quântico. Então, os dois não podem estar nem para cima e nem para baixo. Um tem que estar spin, a gente fala spin opostos, tá bom? Existe uma outra regra, pessoal, para aqueles quando tem os conjuntos de orbitais. Tá, olha, ao ser preenchido o subnível S, P, D, F, cada orbital recebe primeiro um elétron. Só depois que todos os orbitais de uma subcamada receberem o primeiro elétron, daí que a gente coloca o segundo. Vamos representar. Imagine aqui, esse aqui é o átomo de nitrogênio, tá? Ele tem esse orbital P aqui, são 3 orbitais. E eu tenho 3 elétrons para colocar nesses 3 orbitais. Eu tenho duas possibilidades. Olha, aqui ó, o 2p são 3 elétrons para colocar nesses três orbitais. 3 elétrons em 3 orbitais. Eu posso colocar um elétron em cada orbital, como está aqui. Ou outra opção era o quê? Colocar 2 elétrons no mesmo orbital e um no orbital do lado. Qual que é o jeito correto? Correto porque a gente olha isso na natureza. A gente vai lá na natureza e mede. Nesse elemento, é a regra de Rand. Cada elétron vai em orbital separado e na mesma direção. Olha, todos para cima. Podia colocar todos para baixo também. Mas assim, mesma direção. Olha, um elétron em cada orbital, tudo na mesma direção. É o jeito certo. Esse jeito aqui, olha, que tem 2 elétrons no mesmo orbital e um orbital aqui do lado vazio, não é assim que é encontrado na natureza. Então, não é o jeito correto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Exercícios dessa parte. Olha, qual conjunto de números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do sódio? Vamos, sem desespero, ver esse exercício. Ele está perguntando, elétron mais energético é o último elétron da distribuição eletrônica. Eu vou fazer a distribuição eletrônica para o sódio e vou olhar o último elétron dele. E ele quer saber quais números quânticos que vão descrever esse elétron.
Veja só que não é nada de outro mundo. Vamos resolver bem com calma. Primeiro, vamos fazer a distribuição eletrônica. 11 elétrons. Olha lá o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quantos elétrons? 2, 4, 10, 11. Distribuir. Beleza? Tranquilo? Só fiz a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Próximo passo. Beleza? Agora, próximo passo. Qual que é o elétron mais energético? O último, que é o 3s1. Então, olha, esse é o elétron mais energético. Beleza? Bora lá. Próximo passo. Ele quer saber o conjunto de números quânticos. Qual que é o elétron mais energético? 3s1. Coloquei ele do ladinho aqui. Vamos olhar. O número quântico principal, pessoal, é esse número aqui da frente. Certo? 3s1. O número quântico principal, então, é 3. É o N. O primeiro número quântico é o N. O número quântico principal. Certo? É o número que está aqui na frente, o 3. Próximo. Quando for S, o L, que é o número quântico secundário, vai valer 0. Sempre que for S, é 0. Se for P, é 1. Lembra disso? Tem lá no slide anterior. Próximo número quântico. O ML. Pessoal, se L for igual a 0, ML também é 0. E para terminar, pessoal, MS. MS mais 1. Na verdade, o primeiro elétron ele pode ser mais 1 ou menos 1. Só tem essas duas opções. Para o primeiro elétron, sempre mais 1. Então, quais são os 4 números quânticos que descrevem esse elétron? N igual a 3, L igual a 0, ML igual a 0 e MS mais 1. Se eu olhar para esses números quânticos, o que eu sei? N igual a 3, terceira camada, terceiro nível de energia. L igual a 0 é um orbital S. ML igual a 0, orbital S. MS mais 1 é um elétron só. Beleza? Próximo exemplo. O elétron mais energético de um determinado átomo neutro apresenta os seguintes números quânticos. Veja, aqui ele está dando os números quânticos. No exercício anterior, a gente tinha que determinar eles. Ele deu números quânticos N igual a 5, L igual a 0, ML igual a 0 e MS igual a mais 1. Mais meio, perdão. Determine o número atômico desse átomo, considerando que o primeiro elétron ocupado o orbital possui o número quântico mais meio. E essa última parte que o pessoal nem precisa considerar. Ele deu esses números quânticos e quer saber, pessoal, qual é o número atômico desse átomo. Como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, pessoal. Primeiro passo. Primeiro número quântico, N igual a 5. Significa que o elétron está no quinto nível do átomo. Tranquilo, né? N igual a 5 especifica a energia, o nível eletrônico. Então, N igual a 5 está no quinto nível. L igual a 0. Só vamos olhar a tabelinha. Se L for igual a 0, é um orbital S. MS. Se L igual a 0, ML também é igual a 0. Como é o S, ML sempre vai ser 0. E MS mais meio, por quê? O enunciado falou que era mais meio. Qual orbital ele está, pessoal? 5s1. Por quê? N igual a 5, L igual a 0. L igual a 0 é S. 5s e é um elétron só. 5s1. Agora, como é que eu sei o número atômico desse elemento? É só fazer a distribuição até chegar em 5s1. Pego lá o diagrama de Linus-Pauling e faço a distribuição até chegar em 5s1. E aí somo os elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37 elétrons. Então o número atômico é 37. Beleza? Certo? Pessoal, a aula era essa. Qualquer dúvida, entre em contato. E no final dessa aula eu gosto de frisar essa frase daqui embaixo. Quem não ficar chocado com a teoria quântica é porque não entendeu. Quem falou isso foi Niels Bohr. Beleza? O conteúdo é pesado. Beleza, galerinha? Até mais, até a próxima aula.